Pole de Lando Norris em Singapura, Verstappen em segundo, Hamilton em terceiro e um dia de corno para as Ferraris. Bottas já teria assinado com a Sauber, mas ele mesmo diz que é fake news no que poderia ser uma notícia ruim, se verdade. Para Gabriel Bortoleto, Verstappen em guerra com a FIA boicotando a coletiva de imprensa depois da classificação. Pois é, um sábado bastante animado, então eu te recomendo sentar aí pra gente falar de tudo. Vamos lá! Logo cedo, treino livre 3 e as Mercedes ressurgiram, andando muito bem, depois de ontem Hamilton dizer que ele não chegaria ao Q3. Bem, e os dois carros chegaram. Foi Lando Norris que ditou o ritmo da terceira sessão livre. Aqui estão os tempos, a gente repassa rapidinho porque no fim não valia de muita coisa, mas vale ressaltar que a previsão de chuva para os 3 dias até agora não serviu de nada. Amanhã, inclusive, a previsão segue falando em chuva, mas agora com uma chance mais baixa. Mas enfim, clima tropical. Em algum momento chove, não necessariamente na hora da corrida. Entre uma sessão e outra, pipocou a notícia de que a Sauber já assinou com Bottas e que o anúncio vem para semana que vem. Vem para semana que vem não é a melhor das frases, mas enfim, você me entendeu. Um dos jornais a publicar isso é o Blick, um periódico suíço que, por ser suíço, também juntamente com a Sauber, deve ter lá suas boas fontes dentro da equipe. E o outro foi o site Racing 365, um portal sério também, e a gente não teria motivos para duvidar de nenhuma das duas publicações. Mas eu gostaria de fazer aqui uma ressalva. Esse mundo de contratos de pilotos de Fórmula 1 é cheio de minúcias, detalhezinhos, idas e vindas. E essa poderia ser muito bem uma notícia plantada pela própria Sauber, que os dois periódicos acreditariam, porque no fim veio de dentro da equipe, justamente, por exemplo, para pressionar Franco Colapinto ou Gabriel Bortoleto. Colapinto a trazer mais dinheiro, Bortoleto a conseguir uma liberação com a McLaren por mais tempo. No caso do brasileiro, a discussão é que a Sauber quer 3 ou 4 anos e a McLaren quer liberar por 1, talvez 2. E isso está gerando um ponto de frição ali, porque a Sauber fala, por que eu vou dar chance pro teu piloto se quando eu precisar dele experiente pro regulamento de 2026, eu vou gastar tempo treinando o rapaz no ano que vem? Você pode ficar sem o Norris ou sem o Piastri, chamar o rapaz de volta e eu ter investido meu tempo nele. É melhor então eu gastar meu tempo com outro. Enfim, você sabe o que vai resolver essa questão, tanto no lado do Bortoleto como no do Colapinto ou até no do Bottas, é o bom e velho diálogo. O próprio indício de que tem mais abaixo da linha d'água é que o próprio Bottas veio a público dizer que é fake news, que ele já renovou o seu contrato, que segue conversando e que deve sentar com o Binotto justamente nessa semana para ver o que será feito do seu futuro. Como diria aquele personagem da novela, procurei no YouTube para pôr aqui na tela, mas não sei nem que novela, nem que personagem, mas era uma senhorinha velha que falava mistério. Eu fiz o que se deve, mandei essa notícia da renovação de Bottas para minha fonte, que respondeu apenas enigmaticamente. Não sei não, hein? Acho que não é isso. A conferir. A verdade é que Bottas continua muito mal e eu insisto, não é pachequismo. A Sauber não precisa de outro piloto experiente porque já tem o Hülkenberg, que vem desempenhando incrivelmente e meteu um 6º lugar hoje. Mas enfim, a gente já chega lá. Na classificação foi pole de Lando Norris, uma baita de uma volta, com Max Verstappen em segundo, o que a gente pode chamar a essa altura de surpreendente, dado o estado atual da Red Bull, e Lewis Hamilton em terceiro. Também surpreendendo, porque ele mesmo disse ontem, não vamos chegar no Q3 com o carro desse jeito. A volta de Norris, 1:29.525, colocou 2 décimos inteiros em Verstappen. Mas vamos começar do começo, de como que foi o quali desde o Q1. Tempo quente, umidade e de cara pneus macios para o Q1. Enquanto Verstappen e as Mercedes deixaram todo mundo ir para a pista antes, Ferraris e McLarens sentaram a Bottas, saindo então já para marcar suas voltas de cara e aproveitar a pista livre. 20 carros no Q1 tentando marcar a volta todo mundo ao mesmo tempo numa pista de rua apertada é sempre um problema. E o tráfego, uma preocupação maior. Eu sempre começo falando nos tempos pra gente ver a melhora que vai acontecendo. Norris setou a barra de cara no Q1, 1:30.724. 0.172 mais rápido que Leclerc, que era, quebrei a cara, meu palpite para pole. Não é sempre que eu acerto. Semana passada eu acertei a pole e a vitória. Tentando sua primeira volta, Sainz cometeu um erro na curva 1,
foi lá na área de escape e teve que recarregar a bateria e fazer mais uma para conseguir seu tempo. Depois da primeira rodada, Norris era o primeiro, com Verstappen em segundo, Leclerc em terceiro, depois Piastri, Hülkenberg e Sainz, Alonso, Ocon, Magnussen e Tsunoda fechando o top 10. Àquela altura, Hamilton era o 11º, ainda reclamando de uma traseira muito solta. Na outra ponta da tabela, a Alpine de Gasly, as duas Saubers, Colapinto e a Aston Martin de Stroll. Stroll, inclusive, acho que nunca saiu do Q1 em Singapura. À medida que o tempo passava, Norris marcou 1:30.002, melhor tempo deste Q1. 1,5 décimo à frente de Verstappen, seguido de Piastri, Hamilton, Pérez e Sainz. Esses os 6 primeiros. Leclerc abortou uma volta e terminou o Q1 em 12º. Com o tempo perto de acabar, Norris passou então e fez a melhor volta do Q1, 1:30.002. Leclerc abandonou uma volta e ficou com a 12ª posição, com Russell em terceiro. Esses dois atrás, além de seus companheiros, das Williams de Albon e Colapinto, e depois Alonso, Tsunoda e Hülkenberg fechando os 10. Magnussen e Ocon foram os últimos a conseguir vaga no Q2. O Ricardo tendo conseguido, mas quando todo mundo subiu, ele ficou de fora. Eliminados então, Ricardo, Stroll, Gasly, Bottas e Zhou. Pode ter sido o último quali de Daniel Ricciardo e a voz dele na entrevista após indiciava que esse pode ser mesmo seu futuro. No Q2, Norris começou praticamente no mesmo lugar onde tinha terminado, 1:30.007, ele tinha feito 1:30.002. Alguns décimos à frente de Leclerc e Piastri, enquanto Hamilton, Pérez e Verstappen tiveram voltas deletadas por limites de pista. Praticamente todo mundo na última curva, aquela que leva à reta. E mais coisa aconteceria nessa última curva. Aquela em que o Stroll deu uma cacetada no ano passado, lembra? Causou até uma bandeira vermelha. Sem volta, Hamilton saiu e fez 1:29.929, subindo para a melhor posição. Na sequência, passou Russell, colocando outra Mercedes na terceira posição, ensanduichando Lando Norris. E aí eu pensei, você deve ter pensado também, mas peraí, cadê a McLaren e a Ferrari? Eles estão economizando tanto que a Mercedes está indo agora bem? Ou a Mercedes achou alguma coisa do Q1 para o Q2? A resposta era a segunda alternativa e isso tem irritado muito Russell e Hamilton. Essa inconsistência. Mexe no carro, ele piora. Do nada, ele melhora e eles não sabem a resposta. Inclusive, a fornecedora de pneus está pistola com o Russell, que reclamou que os pneus não são iguais de um jogo para o outro, lá em Baku, e ele segue falando bastante no rádio. Àquela altura, Hülkenberg era o 6º. Que homem! À frente de Tsunoda, Sainz, Pérez e seu companheiro Magnussen. Deixando, àquela altura, Alonso, Albon, Colapinto, Ocon e Verstappen, todos na zona da degola. Verstappen e Piastri subiram então para o topo da tabela, com o piloto da McLaren marcando 1:29.640, à frente de Leclerc, Hamilton, Norris e Sainz, com Hülkenberg, Russell, Tsunoda e Alonso fechando quem passaria por Q3. Isso significou uma humilhante eliminação para Sérgio Pérez, atrás da dupla da Williams. Albon e Colapinto, o argentino 7 milésimos atrás do companheiro que é bem mais experiente. Eliminados então, Albon, Colapinto, Pérez, Magnussen e Ocon. Chegava o Q3 e o drama começou de cara. Carlos Sainz, quando ia iniciar sua volta ainda, entrou com tudo na última curva para começar bem na reta, perdeu o carro, foi corrigir uma traseirada para não perder a volta. Foi o que me pareceu, porque acho, na minha opinião, que se ele tivesse deixado só o carro sair de frente, dava para salvar, mas ele quis não abortar a volta, continuar acelerando e aí foi pro muro com vontade. Ferrari destruída, bandeira vermelha. E ele diz, não sei se foram os pneus frios, o ar sujo, mas foi uma grande batida. Ele saiu da cena do crime e atravessou a pista a pé, porque os boxes eram ali na frente e já está sob investigação da FIA, porque há uma recomendação expressa de não cruzar a pista. Só 3 pilotos tinham feito tempo àquela altura, Verstappen, Piastri e Hülkenberg. E o tempo do Verstappen foi deletado, porque a bandeira vermelha foi dada antes dele cruzar a linha de chegada, e aí o tempo foi neutralizado. Bandeira vermelha significa que não vale mais nada. Pausa então para limpar a bagunça, tirar os destroços da Ferrari e etc. O relógio marcava 8 minutos para o final do Q3. Àquela altura, pole provisória de Piastri, 1:30.037. Dava tempo, então, de mais uma e com mais uma, Norris fez a pole position, 1:29.525, uma baita de uma volta. Pole de Norris, pole da McLaren, quinta dele nesse ano, 6ª na carreira, e cabe a pergunta,
vai conseguir completar a primeira volta em primeiro? Porque em segundo, ao seu lado na primeira fila está Max Verstappen, logo atrás dele, Lewis Hamilton, com uma Mercedes que a gente não sabe se anda que nem andou na sexta ou se anda que nem andou no sábado. Os dois que disputam o campeonato na primeira fila, e a McLaren precisa muito amanhã de Oscar Piastri chegando na frente de Verstappen, empurrando ele para baixo e contando ainda com a ajuda de adversárias como, por exemplo, a Ferrari, que vem de nono e décimo. Décimo para Sainz, que bateu e não fez tempo, e nono para Leclerc, que fez tempo, mas teve a volta deletada por limites de pista. Primeiro então para Norris, segundo para Verstappen, terceiro para Hamilton, quarto para George Russell, quinto para Piastri, que reclamou muito da sua volta e disse: fiz um trabalho abaixo da média hoje. Sexto para Hülkenberg, sétimo para Fernando Alonso, oitavo para Tsunoda, evidenciando o calvário de Daniel Ricciardo. Nono para Leclerc, décimo para Carlos Sainz, o resto da tabela na ordem que já estava estabelecida aqui. O que esperar para amanhã? Provavelmente uma corrida para uma parada, a não ser que o safety car apareça. Safety car sempre aparece em Singapura, mas isso diminuiu muito com as alterações no traçado. Aquelas curvinhas sinuosas que passavam por baixo das arquibancadas eram batata para alguém perder a frente e causar safety car. Falando em safety car, deixa eu trazer aqui para vocês uma declaração sensacional de Daniel Ricciardo, que pode ser, inclusive, aquela que coroa o encerramento de sua carreira na Fórmula 1 se de fato ele perder a vaga. Ele disse: torço para um safety car, tragam de volta Piquet Jr. Não fui eu que disse, hein? Foi ele. Será uma corrida no primeiro trecho, no primeiro stint, acredite você, de ver quem anda mais devagar. Isso mesmo, para economizar os pneus e fazer chegar então na volta alvo para que apenas uma parada seja feita e com um pit você vá até o final. Não faz sentido numa pista como Singapura, difícil de ultrapassar, você pensar em algo diferente. Especialmente porque se você pensar em 2, 3 pit stops, ter que andar no cacete o tempo todo, o tráfego te atrapalha e um safety car aparece a qualquer hora e põe sua estratégia por água abaixo. Logo, é um jogo de espera. Você vai na frente controlando o ritmo para não desgastar demais os pneus e atento à galera de trás, porque se alguém para, você tem que reagir para não tomar um undercut. Só que com todo mundo numa tática dessas andando devagar, o grid fica compactado e aí você para dar um undercut em alguém na frente, mas volta atrás da galera da rabeira, não consegue ultrapassar e se lasca. Então é um jogo de gato e rato, não é fácil para ninguém, especialmente para as Ferraris que vêm de nono e décimo e para o Ricciardo, que precisaria de fato de um agente externo. Eu acho que amanhã tá na hora do Norris se redimir, controlar e vencer a corrida, e Verstappen que vai ter que se cuidar para não perder essa segunda posição. Porque tem Hamilton e Russell atrás dele, mas especialmente tem Piastri de McLaren, e como se não bastasse, tem as duas Ferrari e ele não tem um companheiro de equipe para ajudá-lo, já que Pérez vem de trás das duas Williams. Amanhã o Grande Prêmio de Singapura é às 9. Tá aqui o horário que está fixo também no Instagram e no Threads. Acabou a corrida, eu vejo vocês no programa Cola no Grid, lá no Band Play e no site Sport na Band. E depois aqui às 18 horas a gente vem para fazer a nossa live. Enquanto você espera a corrida nessa tarde e noite de sábado, pode ver os episódios da semana. Terça-feira, o especial das trapaças da história da Fórmula 1. Eu não fiz de propósito pro caso de Singapura, mas tem a história do Singapura Gate. Quarta-feira, a história de quando Michael Schumacher e Ross Brown pela Ferrari em 98, Silverstone deram um olé no regulamento e deixaram todo mundo com cara de trouxa. E saem por aqui cortes e shorts nas redes sociais do canal, Instagram, Threads, TikTok. Temos no ar agora também nosso site splashandgo.com.br com notícias por escrito e por escrito também meu livro Splash and Go, Velozes Histórias do Automobilismo, que está à venda. Link para o site da editora Gulliver está aqui embaixo na descrição. Segue vendendo para o Brasil inteiro. Beleza? Então deixa o like, que o like é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda sempre demais o canal. Quebra essa para mim e quebra também o Hypar, essa nova ferramenta para seguir mostrando o nosso conteúdo internet afora. Não custa absolutamente nada, é esse o trabalho está resolvido e você ajuda demais a gente. Valeu então, ótima tarde de sábado, aproveite, eu acabo aqui, edito esse vídeo, vou ao cinema assistir filme, porque, né, é sábado para todo mundo. Valeu e aquele abraço.